Olá, queridos alunos, nós vamos trabalhar com as revoltas que ocorreram no período da República Velha. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre as revoltas sociais que ocorreram durante esse período. Nós temos conflitos na zona rural e conflitos na zona urbana durante a República Velha, que é esse período de 1889 até 1930. Nós temos aqui, gente, movimentos que são considerados movimentos messiânicos, ou seja, eu tenho o movimento que ficou conhecido como Guerra de Canudos, o Arraial de Canudos, que foi construído por Antônio Conselheiro e seu grupo de seguidores, e eu tenho também o Arraial do Contestado, lá na região do sul, na região sul do Brasil. O que nós temos aqui em relação a Canudos? A Guerra de Canudos aconteceu na Bahia em 1896 até 1897. Eu quero que você entenda que o líder era Antônio Conselheiro, tido como Messias, daí um movimento messiânico. A população que vivia numa situação de miséria crônica, né? Má distribuição de terra, justamente porque existia muita concentração de terra nas mãos da aristocracia. O descaso com o trabalhador rural, associa-se a isso a seca, o aumento dos impostos, a separação entre a igreja e o Estado, decorrente da proclamação da República, que vai dar origem ao casamento civil, também vai dar origem ao registro civil, e o Estado passa a ser laico, serão motivações para que o Arraial de Canudos ele fosse criado. Não que, vamos dizer, que esse movimento, que o Arraial de Canudos fosse um movimento monarquista, não. Obviamente, a imprensa ela fez uma imagem negativa de Antônio Conselheiro, associando Antônio Conselheiro como uma liderança monarquista, que esse, na realidade, o Arraial de Canudos era um movimento monarquista que pretendia restabelecer a monarquia no Brasil. Mas não é isso, ou seja, o Arraial de Canudos só existiu diante da miserabilidade da população do sertão baiano. Ou seja, falta de terra, você não pode esquecer disso, a miséria da população, as desigualdades sociais, a seca, tudo isso fez com que, gente, um grupo de pessoas começasse a seguir Antônio Conselheiro. Ou seja, Antônio Conselheiro, diante das suas pregações apocalípticas, ele conseguiu vários seguidores, centenas de seguidores. O Arraial de Canudos chegou a ter mais de 20 mil pessoas. Só que o Arraial de Canudos era o quê, professora? Era uma comunidade coletiva, ou seja, quando eu digo que é uma comunidade coletiva, obviamente tudo que era produzido dentro do Arraial de Canudos era para o grupo. Aquilo que sobrava, eles faziam comércio com as cidades circunvizinhas ao Arraial de Canudos, que ficava na região de Vaza Barris, ou seja, era considerado um estado paralelo. Eles não pagavam mesmo impostos, certo? Eles não pagavam os dízimos para a igreja, e a igreja não reconhecia Antônio Conselheiro como uma liderança espiritual, como uma liderança religiosa, como Messias, mas para a população sertaneja, o Antônio Conselheiro era o Messias, porque o Antônio Conselheiro, na realidade, foi a liderança que retirou a população daquele estado de miserabilidade e falta de terra e colocou a população numa região onde todos tinham acesso à terra. Aqui vocês podem observar, ocorreu uma reação violenta do governo federal, com apoio dos coronéis e com apoio da igreja, eles vão se unir contra o Arraial de Canudos. Como eu já havia dito para vocês, há uma campanha de difamação contra Canudos. E essa campanha ela aconteceu nos principais jornais da capital, certo? Associando, como eu disse para vocês, o Arraial de Canudos a um movimento monarquista. E depois de 4 expedições militares, Canudos foi massacrado. O que nós temos aqui? Nós temos uma obra bibliográfica que registra, tá certo, a resistência do sertanejo. O próprio Euclides da Cunha vai falar que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, justamente por quê? Porque ele consegue sobreviver à seca, ele consegue sobreviver a esse estado
em que esses sertanejos estavam vivendo antes do Arraial de Canudo, que é o estado de extrema pobreza. Aqui vocês podem observar, aqui nós temos algumas imagens, certo? Do Arraial de Canudos, como vocês podem, eu já disse para vocês, são mais de 20 mil pessoas vivendo nesse arraial. O massacre do Arraial de Canudos, nós temos uma imagem de Antônio Conselheiro, a ruína da chamada Igreja Nova, justamente eles eram cristãos, certo? Mas não eram reconhecidos, né? O movimento não era reconhecido, como nós já dissemos, pela igreja. Nós temos outra revolta, que é a revolta de Juazeiro. Essa revolta de Juazeiro, sedição de Juazeiro, na realidade foi liderada pelo padre Cícero. O padre Cícero, além de ser um líder religioso, ele era uma liderança política, ele era prefeito, e a causa dessa revolta foi a intervenção do governo central no Ceará, retirando do poder a tradicional família Scioli. Essa foi a chamada política das salvações, foi a política implantada pelo presidente Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, na realidade, retirou essas oligarquias tradicionais que não o tinha o apoiado durante as eleições presidenciais. Ele foi eleito presidente, mas essas famílias que não o apoiaram para presidente, quando ele venceu a presidência do Brasil, gente, o pleito presidencial, ele adota essa política de intervenção dentro dos estados, e a família Scioli seria retirada do poder. Aí o padre Cícero, como tinha muita influência religiosa na região, ele forma um exército de fiéis. E esse exército de fiéis, eles terminam recuperando o poder para essa família, que é a família que liderava o Ceará, a família Scioli. Então, vocês não podem esquecer que, posteriormente a isso, o prestígio político do padre Cícero terminou aumentando consideravelmente, e a família Scioli retoma o controle do estado do Ceará. É bom que se coloque também que essa política das salvações também ela terminaria retirando o próprio padre Cícero da condição de prefeito. Então, ele não estava só defendendo a família Scioli, ele estava defendendo também todas as oligarquias, e ele fazia parte das oligarquias. Eu tenho outro movimento messiânico, certo? Onde nós temos outra liderança que é considerada messiânica, o José Maria, depois o João Maria, tá certo? João Maria e José Maria, melhor dizendo. As causas dessa guerra do contestado que ocorreu na região de Santa Catarina e do Paraná foi a exploração dos camponeses da região. Chega nessa região do contestado, gente, uma empresa, né, americana e empresas inglesas. Essas empresas, na realidade, elas estavam na região para explorar madeira, para explorar mate, para construir uma estrada de ferro. Eles terminaram tomando as terras dos pequenos proprietários e expulsando esses pequenos proprietários, marginalizando esses pequenos proprietários, esses camponeses, né? Não se esqueçam que as causas, como eu já havia dito, é a exploração de camponeses, concessão de terras e benefícios para as empresas inglesas e americanas que chegaram na região para explorar madeira, mate, construir, como eu já disse para vocês, uma estrada, tá certo? A população vai ser expulsa de suas propriedades. A origem do movimento Guerra do Contestado está relacionada a essa região, né, que é alvo de disputa entre a Paraná e a Santa Catarina. Então, assim como Canudos, o movimento ele foi sufocado de forma violenta. Nós temos aqui, gente, o cangaço, né? Nós temos o cangaço, na realidade, um fenômeno de banditismo social. Nós podemos considerar o cangaço que ocorreu no Nordeste entre 1890 até 1940, sendo que o cangaço ele foi combatido, ou seja, ele deixou de ter muita atuação durante o governo de Getúlio Vargas. O certo é que o cangaço ele era formado por bandos.
E nós temos aqui bandos que são citados, né? Esses não são todos os bandos. Nós temos o bando de Lampião, o bando do Corisco, que são os bandos mais conhecidos. Mas não eram só esses, eles eram, na realidade, homens armados, mulheres armadas, que percorriam o interior nordestino. E eles sobreviviam de quê? Professora, de delitos, aonde eles chegavam, gente, eles bancavam o terror. Mas por que houve a formação do cangaço, né? Ou seja, por questões sociais, pela miséria da população sertaneja, da população nordestina, pela questão da seca, pela questão das desigualdades sociais, pela falta de terra. Mais uma vez, estamos aqui falando de uma das características que é muito marcante do Brasil, que é o latifúndio, ou seja, enquanto eu tenho uma grande parte da população que não tem acesso à terra, eu tenho, na realidade, um pequeno grupo que tem acesso. Eu tenho aqui a população sofrendo violência, na realidade, em relação aos coronéis, né, os coronéis jagunços, né, que utilizavam lá os seus jagunços e usavam de violência contra os sertanejos. Obviamente, houve uma construção dizendo que o cangaço, na realidade, ele era um movimento de banditismo social, que ele tirava dos ricos para dar para os pobres, mas há, na realidade, construções que dizem que o cangaço ele se aliava às elites, outras que dizem que não, que o cangaço não se aliava às elites, que, na realidade, o cangaço, gente, não tem nada desse mito, por isso que diz mito do Robin Hood, não é banditismo social, ou seja, eles representavam a justiça social. Você vai ver que em algumas questões dizem que eles eram justiceiros sociais, mas na realidade, como está aqui bem especificado, eles eram bandos armados que percorriam o interior nordestino, sobrevivendo de quê, professora? Sobrevivendo de delitos. E esses cangaceiros, eles foram perseguidos pela polícia volante e eles foram exterminados um a um, como você pode observar nessa imagem, né, com a cabeça de vários cangaceiros. E isso é fato, eles despertavam medo nos coronéis. Eles sabiam que eles não tinham nenhuma perspectiva, gente, de melhorar a condição social deles. E aí eles terminavam não respeitando as leis, eles não temiam mesmo as leis vigentes do país. Aqui nós temos, como nós já observamos, falamos sobre Canudos, falamos sobre Padre Cícero, falamos sobre o contestado e falamos sobre o cangaço. Do ponto de vista urbano, as revoltas urbanas, eu tenho uma chamada revolta da vacina. Aí, quando se falar da revolta da vacina, gente, eu quero que vocês relembrem que essa revolta da vacina, na realidade, o estopim da revolta foi a obrigatoriedade da vacina antivaríola. Ou seja, o Rio de Janeiro tinha epidemias, isso é em 1904. Mas o que o governo fez? O governo Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. O Rio de Janeiro não tinha áreas de capital, não tinha status de capital. E eles resolveram adotar uma política de modernização e de saneamento básico para combater essas epidemias. E eles foram alargando as principais avenidas. Como eu já disse para vocês, gente, olha, alargar as avenidas, modernizar, vamos dizer assim, isso não é incorreto, mas a forma como esse projeto ele foi colocado em prática é que, na realidade, revela o autoritarismo do presidente Rodrigues Alves e do prefeito Pereira Passos. Eles foram destruindo os cortiços, tá certo? As favelas, ampliando, alargando as avenidas, tá certo? Construindo novos prédios, se inspirando no modelo de Paris. Essa população que foi expulsa dos cortiços, muitas delas subiram aos morros do Rio de Janeiro. Essa população mais pobre que vivia nesses cortiços, eles saem da região central, eles vão ser expulsos da região central e eles vão para onde, professora? Para a periferia. Então tu tem o quê? A expulsão de
comunidades pobres das regiões centrais, a inflação e a alta do custo de vida da população. Eu tenho também associado a isso a vacinação obrigatória contra a varíola. A população também era muito conservadora, a sociedade era muito conservadora, não foi realizada uma propaganda para falar dos benefícios da vacina antivaríola, simplesmente a polícia era obrigatória, a polícia chegava na casa, se não quisesse tomar, as pessoas eram forçadas a tomar a vacina, ou seja, não houve esclarecimento. Ou seja, para você perceber, o autoritarismo ele é latente nas medidas que foram adotadas, tanto nesse projeto de modernização e saneamento do Rio de Janeiro, que está associado à demolição dos cortiços, gente, como também, não se esqueçam disso, em relação à obrigatoriedade da vacina antivaríola, sem explicar para a população os reais motivos que a população ela tinha para tomar a vacina, né? Então, durante o conflito, um grupo de partidários radicais do Marechal Floriano Peixoto, denominados de jacobino florianista, ele tenta tomar o poder, não obtendo resultados satisfatórios. Então, houve a repressão do governo, seja sem maiores consequências, eles fizeram, na realidade, piquetes, incendiaram pneus, certo? Fizeram manifestações em alguns pontos do Rio de Janeiro. Então, o Oswaldo Cruz, na realidade, como vocês podem aqui observar, por essa imagem, era a forma de protesto da população. O Oswaldo Cruz, ele terminou, na realidade, propondo, ele era um médico sanitarista, ele propôs a obrigatoriedade da vacina antivaríola, que é, na realidade, a política que se considera como política higienista. Nós temos a revolta, a chamada revolta da Chibata. Aqui a revolta já diz, o nome já diz o que é a revolta, chamada Revolta da Chibata, liderada pelo João Cândido. Posteriormente, João Cândido ficou conhecido como Almirante Negro. As causas da revolta são os maus tratos, da baixa patente da Marinha, marinheiros, os baixos salários associados à péssima alimentação e aos castigos corporais, ou seja, grande parte dessa baixa patente, eles eram, na realidade, descendentes de escravos, ex-escravos. É uma revolta que acontece em 1910. E aí você tem que relembrar que a abolição da escravidão foi em 1888, ou seja, eu não tenho uma distância muito grande entre a abolição da escravidão e a revolta, e o início da revolta da Chibata, certo? Então, são essas as causas. Se utilizava a chibata como castigo, né, físico e castigo corporal, e eles exigiam o fim da chibata, ou seja, eles eram tratados como eram tratados os escravos, e a escravidão ela tinha sido abolida, mas a mentalidade ainda da sociedade republicana ainda é uma mentalidade escravista. Os marinheiros eles terminaram tomando 2 navios e eles atracaram, colocaram os canhões para o Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso continuassem os castigos na Marinha, né? O governo negociou, prometeu atender às reivindicações e ele, em troca, o governo solicita que os marinheiros se entregassem. Os marinheiros se entregaram. O que acontece? Os envolvidos foram presos, né? Os envolvidos na revolta conhecida como Revolta da Chibata foram presos e mortos, e o João Cândido sobreviveu, mas ele foi expulso da Marinha. E os castigos corporais eles foram abolidos dentro da Marinha. Gente, eu tenho também outra pauta super importante, que é o chamado movimento operário. E aí, quando se falar do movimento operário no Brasil, você tem que lembrar, o movimento operário no Brasil era tido como caso de polícia. Eu tenho aqui o operariado se formando, obviamente, péssimas condições de trabalho, tá certo? A ausência de uma legislação trabalhista que amparasse os trabalhadores, influenciados pelas ideias anarquistas, eles acreditavam, né, que eles poderiam tomar o poder através de uma greve geral, é o chamado anarcossindicalismo. O movimento operário foi organizado no Brasil.
tinha o predomínio de imigrantes italianos, como eu disse para vocês, de ideologia anarquista, e as principais formas de luta foi a formação de sindicatos e a organização de greves, ou seja, eles tinham jornal de causa operária, gente, onde eles discutiam, né, a situação do operariado no Brasil. Então, em 1922, foi criado o PCB, né, o Partido Comunista, que passa a ser o principal instrumento de luta operária, mas aí o Partido Comunista ele foi colocado posteriormente na ilegalidade. Como eu disse para vocês, o movimento operário no Brasil ele era tido como caso de polícia. Se considerar a Semana de Arte Moderna, gente, aí vocês vão lembrar que é um movimento não só literário, mas é um movimento também de crítica à política do café com leite. Em relação ao movimento tenentista, o que eu quero que vocês observem? Esse movimento era um movimento da baixa oficialidade, ou seja, da classe média, eram jovens tenentes oriundos da classe média, letrada, certo? Que defendiam a industrialização do Brasil, que defendiam o voto secreto, que defendiam a moralização da política, ou seja, o que eles combatiam? Eles combatiam, gente, aqueles vícios, que são vícios que, na realidade, corrompem a democracia. Como eu disse para vocês, a defesa de quê? De voto secreto, do fim das fraudes eleitorais, do afastamento do controle das oligarquias. Eles defendiam o ensino obrigatório, mas eles eram, sim, centralistas e positivistas, né? Ou seja, investimentos na indústria, a ideia de se crer na ciência, ou seja, vocês sabem muito bem que durante esse período nós temos o quê, professora? Nós temos uma forte influência do positivismo, até a igreja positivista tinha no Brasil, ou seja, clube positivista. É um programa considerado um programa de elite, é um programa para o povo, mas sem a participação do povo. Então, eles se consideravam a salvação nacional. Então, eu tenho aqui, gente, eu tenho uma revolta do Forte de Copacabana, ou os 18 do Forte de Copacabana. Essa revolta acontece contra a posse do presidente Arthur Bernardes. O movimento termina sendo massacrado, mas eles queriam mesmo o fim das oligarquias. Eu tenho uma revolta paulista, certo? Também acontece em São Paulo, justamente por causa dessa tem esse mesmo objetivo, a moralização da política, e eu tenho aquela revolta tenentista que ficou mais conhecida na história, né? Ou seja, que foi a Coluna Prestes. Ou seja, o Prestes ele fazia parte do movimento tenentista. Depois que ele se torna a principal liderança política do comunismo no Brasil, certo? Ele ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Ele organizou um movimento, né, uma marcha pelo interior do Brasil, tentando debilitar o governo de Arthur Bernardes e conseguindo mais adepto para a causa tenentista. O caráter social mais amplo, alguns mencionavam, por exemplo, o desejo de voto feminino e a ideia, por exemplo, de reforma agrária, mas o movimento, por onde ele foi passando, ele foi combatido, o movimento terminou fracassando, seus integrantes terminaram se exilando na Bolívia, alguns terminaram retornando para o Brasil posteriormente. Então, aqui, como vocês observam, aqui foi a marcha, por onde a marcha ela andou, tentando, na realidade, convencer a população, gente, contra as oligarquias, né? Combater esses vícios de clientelismo, de voto de cabresto, de nepotismo, que, na realidade, atrapalhavam a política no Brasil. Aí eu tenho uma Revolução de 1930, ou seja, essa Revolução de 1930, ela é provocada pela crise de 1929, é uma crise de superprodução de café no Brasil. Os Estados Unidos era o maior comprador de café no Brasil. Como estava passando por uma crise, vai diminuir as importações, e isso vai refletir numa crise de superprodução de café. E há o rompimento da chamada política do café com leite, porque o Washington Luiz ele tinha que indicar um mineiro, ele indicou outro paulista. O Washington Luiz já era presidente pelo estado de São Paulo. Minas Gerais, na realidade, rompe com São Paulo e apoia Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, juntamente com o João Pessoa da Paraíba, formaram
a Aliança Liberal, mas que tinha um apoio, como eu disse para vocês, de Minas Gerais, que rompeu com São Paulo, justamente porque o Washington Luiz deveria ter cedido a vaga para os mineiros. Não, ele indicou outro paulista, que foi Júlio Prestes. As eleições aconteceram, como as eleições elas eram baseadas na fraude eleitoral, a Aliança Liberal perdeu as eleições, mesmo tendo apoio de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de parte do Nordeste, tinham apoio dos tenentes e da classe média urbana e de várias oligarquias dissidentes, ou seja, que não apoiavam o Estado de São Paulo, mas Júlio Prestes venceu as eleições baseadas em fraudes, e os protestos no Brasil aumentaram justamente por causa da vitória de Júlio Prestes e a derrota de Getúlio Vargas. Outros fatos que nós podemos considerar para que a Revolução de 1930 acontecesse, que na realidade não foi uma revolução, que as oligarquias permaneceram no poder, foi que João Pessoa foi morto na Paraíba, né? Aí isso aumentou ainda mais a reação popular. O exército resolve depor o presidente Washington Luiz, porque o exército percebeu que a qualquer momento ocorreria uma guerra civil no Brasil. O exército depôs o Washington Luiz e entregou o poder para Getúlio Vargas. Aí vem essa nova fase da história brasileira que nós vamos estudar, gente, que é essa fase chamada de Era Vargas. Então, aqui são os comentários referentes a esse assunto, falando sobre as revoltas que aconteceram durante a República Velha. Um abraço e espero que tenham compreendido ou relembrado esse assunto. Até mais.